Sábado, 29 de maio de 2010. Um dia que marcará para sempre a comunidade evangélica de Fátima, do Tocantins e do Brasil. Mas espere, vamos contar esta história do começo. Na década de 1970, nascia no até então norte goiano, um município que a partir desta data passaria a ser conhecido como Fátima. Com o nascimento desta cidade, vieram homens e mulheres que, em busca do sonho de construir famílias, escolheram aquela simples cidade para fixar moradia. Nesta mesma data, nomes importantes como a senhora Ana Luzia Carvalho do Rego, Estanislau Pereira dos Santos, Analice Alves dos Santos, Elias Borges Ferreira, Jane Ramos Borges, João Luiz de Carvalho, Luiz da Silva Lima, Flor de Maura, José Ribamar Sertão, Maria José Lima e muitos outros que ali já moravam, sentiam que faltava algo muito importante naquela promissora cidade. Em uma das reuniões que eles faziam, surgiu a ideia da construção de um templo, pois sabiam que a palavra de Deus tinha que estar presente em todo momento. Foi daí que começou a ter vida o que até então era apenas um sonho de muitos que viviam às margens da BR-153, na pequena cidade de Fátima. Dona Ana Luísa Carvalho e muitos outros apaixonados pela ideia fundaram no ano de 1976 a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Em meio às dificuldades que foram encontrando pelos caminhos, mas sempre com a fé que aquele era o caminho certo, estes importantes líderes escolheram o senhor Adão Augusto Menezes para ter a importante missão de ser o primeiro dirigente da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Depois de algum tempo, chegou o momento da igreja ter um novo dirigente. De pronto, surgiu o nome do senhor Ribamar Fernandes Sertão, o segundo dirigente da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Mas tinha algo que também tinha que ser mudado. Foi aí que os irmãos Luiz da Silva Lima, José Ribamar, Luiz Lima e João Luiz de Carvalho se reuniram para solicitar que esta igreja passasse a pertencer ao campo de Gurupi. Após ser oficializada como igreja, o primeiro pastor foi o pastor evangelista José Emanuel, tendo como vice Ivan Carlos Augusto da Fonseca, o qual assumiu por um tempo indeterminado. Aos 11 dias de agosto de 1984, reuniu-se a Igreja Assembleia de Deus com o culto dirigido pelo pastor presidente deste campo, Moisés Martins da Rocha, onde dirigiu uma calorosa mensagem a todos os presentes e apresentou Aldo Venceslenso Souto para ser dirigente da congregação. Este homem de Deus foi recebido por unanimidade e permaneceu no pastoreado por 6 anos. Aos 28 dias do mês de janeiro de 1990, o pastor Aldo Venceslenso Souto passa as chaves das dependências ao pastor presidente do campo, Moisés Martins da Rocha. Este apresenta à igreja o novo dirigente, pastor Divino Bispo Leandro, que foi recebido calorosamente pelos irmãos. Divino Bispo Leandro pastoreou por 3 anos. Aos 2 dias de fevereiro de 1993, o pastor Alcides Noleto, presidente do campo de Alvorada, fez uso da palavra e pediu a aprovação da igreja para a posse do pastor Edson Filanones Alves. O mesmo pastoreou por 2 anos. Em 14 de janeiro de 1995, esta igreja se reuniu para mais um culto de posse, onde se faz presente o pastor Alcides Martins Noleto, que veio representando o pastor presidente do campo, Odair Alves de Oliveira, e Abigail Carlos de Almeida, segundo vice-presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Madureira.
O pastor Alcides apresenta a igreja ao pastor Júlio Humberto Ribeiro e pede a aprovação da igreja, a qual o recebe por unanimidade. Pastor Júlio pastoreia por 1 ano. Seu sucessor foi o pastor Oswaldo Modesto Vinhal. Este pastoreou durante 6 meses. Em 1997, o pastor Aldo Venceslenço Souto, exercente pelo pastor presidente Moisés Martins da Rocha, volta a pastorear novamente a Igreja Assembleia de Deus de Fátima por mais 4 anos. Em 22 de dezembro do ano 2000, esta igreja recebe com unanimidade o pastor Florisvaldo Alves dos Santos, apresentado pelo pastor João da Cruz Gomes Feitosa, pastor presidente da Assembleia de Deus na cidade de Gurupi. Pastor Florisvaldo pastoreia esta igreja por mais 3 anos. Em seguida, dia 10 de fevereiro de 2004, o pastor Jandes de Souza Araújo, apresentado pelo pastor João da Cruz Gomes Feitosa, pastoreou durante 1 ano. Aos 11 dias de fevereiro de 2005, a Igreja Assembleia de Deus Madureira de Fátima se reúne com grande festa para receber o atual pastor-presidente desta igreja, pastor Moisés Wilson da Rocha, apresentado pelo pastor-presidente da Junta Conciliadora, pastor João da Cruz Gomes Feitosa, que fez o ato solene de posse. Pastor Moisés Wilson da Rocha recebeu do pastor Jandes de Souza Araújo uma Bíblia Sagrada, representando a entrega do campo de Fátima, o qual foi recebido com júbilo. Após receber tantos homens de Deus neste lugar, o Senhor presenteou a cidade de Fátima, e em especial esta igreja, com sua liderança firme e sábia. Foi então que esta igreja estava prestes a entrar para a história desta cidade. Ao chegar na igreja de Fátima, fez como Neemias, restaurou os muros que estavam quebrados e fortificou este lugar com o Senhor na direção. No dia 25 de março de 2005, o pastor Moisés Wilson da Rocha diz ao plenário que a casa pastoral e o salão social estão em reforma. E após o término, promoverá um grande evento para angariar recursos para a construção do novo templo. Neste mesmo ano foi realizado o batismo e consagração de obreiros, e esta foi denominada Primeira Confraternização do Campo de Fátima, na qual, após a festa, deu-se início à construção deste novo templo. O sonho começou. Para alguns, simplesmente um sonhador, mas para Deus, um servo fiel e sábio empreendedor. Não pensem que foi fácil. Por muitas vezes a vontade era de desistir e parar. Mas quanto mais as dificuldades vinham, mais força o Senhor lhes dava para continuar. Não ficou pedra sobre pedra. Seu projeto era fazer o melhor para o Senhor. Com isso, as críticas chegavam como vento de todos os lugares. Mas não abateu seu ânimo. Foram 2 anos e 8 meses de construção. Durante todos estes anos, a igreja vem realizando cultos inspirativos com movimentos de adultos, jovens e crianças, através de louvores, teatros, coreografias, discipulado com jovens, retiro espirituais e muito mais. Vale ressaltar a realização de cultos e vigílias de oração, que muito tem contribuído para a edificação do corpo de Cristo. Com uma visão missionária, esta igreja hoje é mantenedora de 2 casais missionários, uma em São Paulo, na Cracolândia, e outro no Piauí. Vidas têm sido restauradas e integradas a esta igreja como membros. Tudo isso faz parte desta liderança restauradora que o Senhor confiou a este homem de Deus. Este árduo trabalho teve a colaboração de toda a igreja de Fátima. Foram realizados inúmeros bazares, gincanas para arrecadar fundos e diversos apelos e ofertas. Tudo para apresentar ao Senhor o melhor. Celebramos hoje com gratidão a inauguração desta igreja. Valeu a pena, igreja. Valeu a pena, pastor Moisés. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes.